Francisco, oi Clarinha. E o que eu estou querendo dizer, a gente tem avançado na substância do projeto e na substância dessas aulas, que no fundo passam pela espiritualidade, a antropologia, a filosofia, a história, a filosofia, a teologia. Aqui a gente está dando um aspecto formal de uma coisa muito mais profunda. Tanto é que vocês veem o Danilo, parece que numa rotunda, assim, uma rotunda espiritual, e que no fundo não é isso. É a gente aprofundando um tema que não tem chão, é cada vez mais profundo, 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 porque a gente está mergulhando em Deus na prática. E essa coisa do método da Virgem Maria é algo assim que não cabe nas nossas palavras, né? Tanto é que quando o anjo encontra Nossa Senhora, a expressão dele é de espanto, né? Como o professor que acabou de entrar pode muito bem falar sobre isso. Então, a gente só tem mergulhado nesse grande mistério. Então, só não quero que caiamos no equívoco de não estarmos avançando no livro, porque é exatamente isso que a gente está fazendo, mas avançando no conteúdo formal de tudo isso que o livro significa. Não só, como o professor disse nas últimas aulas, um conteúdo de história que a gente pode consultar em outro livro, em outras obras. Mas nesse conteúdo formal, substancial, que constitui tudo isso que a gente quer apresentar, através desse projeto educacional, antropológico, espiritual. Então, eu só perguntei isso para entender um pouco e ouvir de vocês se vocês têm acompanhado esse espírito, não é? Eu sei que tem a ânsia de querer avançar, né? E, e querer finalizar o livro logo. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que, assim, ela tem muito orgulho de dizer que tem o recorde de leitura, assim, por, por dias, assim. Ela lê, sei lá, um livro em um dia, um livro em 2 dias, assim. Ela se orgulha com todo o gosto de fazer isso, só que eu acho que ela não se adaptaria muito bem às nossas aulas, né? Mas, enfim, é o que eu estou querendo dizer. Eu espero que todos entendam que a gente tem avançado substancialmente no livro. E hoje, para os que ouviram a última aula, o professor disse que avançaria na questão da temperança e entraria mais na introdução do livro, então avançaremos um pouquinho materialmente falando também. E aproveitar para dar as boas-vindas ao professor Danilo, que já está conosco. Boa noite, professor. O senhor tá no silencioso. Aí, Boa noite a todos. boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Danilo. professor Danilo. Boa noite. E aí, como fazemos? Primeiro a gente dá as boas-vindas para o Francisco, que está ali assistindo a gente também. Mostra ele aí, Ruth. Oh, meu Deus do céu. Francisco veio aprender filosofia também, logo cedo. Olha, sem mais delongas, já são 10h10. Professor, pode começar com uma oração e fica à vontade. Tá bom. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Mulheres, e Bendito é bendito o fruto o fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por pelos nós, pecadores, agora e na agora hora e da na nossa hora morte. da Amém. nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Vamos lá, então, dar seguimento ao nosso estudo sobre o livro aqui em questão, né? A Educação na Antiguidade, e
uma introdução ao amor à sabedoria, né? Veja que coisa interessante, né? Esse livro é uma introdução ao amor à sabedoria, o que propriamente configura a filosofia, né? A filosofia é isso. Ela não é um mero acúmulo de conhecimentos, ela não é um simples apanhado geral histórico dos pensadores que surgiram ao longo da humanidade, mas ela é isso aqui, ela é o amor à sabedoria, né? E é isso que esse livro ele busca incutir em nós, fazer uma introdução a esse amor à sabedoria, e que uma vez que a gente entre nesse caminho, a gente não largue mais. Então, a gente tem refletido ao longo dessas aulas, né, principalmente se a gente pegar a aula anterior, como que as virtudes morais, elas são imprescindíveis numa vida filosófica, né? E que isto é uma coisa que os filósofos gregos perceberam. E eu dei aqui um resumo do que se chama, eu falo aqui, nessas aulas que a gente já está dando aqui faz um tempo, né? E quando eu estive aí também, presencial, eu falei também um pouco dessas coisas, né? Mas vocês vejam só, a psicologia humana, tá? A psicologia de todo ser humano, ela, para ser ordenada, ela precisa da aquisição de 4 grandes virtudes, que ordenem as 4 grandes potências da alma, ou faculdades da alma, tá? Quando eu falo potência e faculdade, isso fica claro para todos aqui ou não? Me digam aí. Todo mundo aqui sabe no que consiste uma potência ou faculdade de da alma? O que eu sei é que a potência, sim, a potência da alma, temos 2 ou 3, né? É a inteligência, a vontade e a memória. Certo. Tem gente que coloca, na verdade são 2, né? Tem gente que coloca 3, mas é porque aí estão considerando a memória como uma faculdade distinta da inteligência e da vontade. Aí a gente tem que ver de que memória que a gente está falando. Se a gente está falando da memória intelectiva, então ela não é distinta da própria inteligência. Se a gente está falando da memória sensitiva, daí não é uma faculdade da parte intelectiva da alma, é da parte sensitiva. Mas, de qualquer forma, quando a gente aqui fala de faculdade ou potência, o que uma faculdade ou uma potência é, filosoficamente falando? É um princípio próximo de operação. Tá? Então, você veja só, a gente age, nós somos capazes de inúmeras ações, né? Que a gente até cai no erro de se acostumar com essas ações, né? Então, por exemplo, você simplesmente fazer uma caminhada, você se desloca da sua casa e vai para algum outro lugar, né? Quando você faz isso, você só faz isso porque você tem pernas. Então, as pernas, elas são potências, elas são faculdades. Por quê? Através das pernas, a gente faz um ato específico, que é ficar em pé, que é andar, que é correr, né? Pular, saltar. Tudo isso decorre dessa potência da qual a natureza humana ela possui, né? Agora, quando a gente está falando das virtudes, as virtudes elas estão relacionadas a 4 grandes faculdades, que são princípios próximos da nossa operação. Quais são essas faculdades? Tá? A gente precisa ter isso claro. É uma faculdade chamada concupiscível, uma segunda faculdade chamada irascível, uma terceira faculdade chamada vontade, e uma quarta faculdade chamada intelecto, tá? Concupiscível, irascível, vontade
e inteligência. Tá? O que cada uma dessas faculdades elas fazem? Então, aí eu vou pegar essas 4 faculdades e dividir em 2 grupos. No primeiro grupo, nós vamos ter 3 faculdades. No segundo grupo, a gente vai ter uma faculdade só. E quais são esses 2 grupos que a gente pode dividir essas 4 faculdades? Um grupo que nós vamos chamar de faculdades apetitivas, tá? E um outro grupo que a gente vai chamar de faculdade cognitiva. Então, o que é uma faculdade apetitiva, né? Apetecer é um movimento onde a gente se desloca em direção a uma coisa apetecida, a uma coisa desejada. E essa coisa é apetecida ou é desejada por essas 3 faculdades. Então, daí que são concupiscível, irascível e vontade. Então, daí a gente já pode fazer a seguinte pergunta. Se são 3 faculdades apetitivas, então isso quer dizer que elas não vão apetecer as mesmas coisas. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Porque, senão, qual seria a razão de ter 3 coisas fazendo a mesma coisa? Tá? Deus não é redundante, né? A natureza, se a gente olha a natureza, tudo na natureza tem uma razão específica de ser. Tá? Você não tem 2 coisas em um indivíduo fazendo a mesma função. Né? Então, se as coisas estão ali, é porque elas têm uma razão de ser. Então, se nós temos 3 faculdades apetitivas, então quer dizer que elas apetecem coisas distintas. Então, o que o concupiscível ele apetece? Ele apetece uma coisa chamada bem sensível. O que é um bem sensível? É tudo aquilo que causa deleite. Principalmente deleite ao tato. Então, os prazeres da comida, da bebida, os prazeres venéreos, são prazeres que eles são despertados em nós. Por que o ser humano deseja essas coisas? Ele deseja essas coisas porque ele tem algo chamado concupiscível. Só que aí tem um outro apetite, que é o irascível. O irascível apetece o quê? Ele apetece aos bens árduos, aos bens sensíveis árduos. Então, todas as vezes em que você vê um bem sensível, só que esse bem sensível, ele é de difícil consecução, o apetite que vai mover você para esse bem é exatamente um apetite chamado irascível. E aí a gente tem um terceiro tipo de apetite, que a gente chama de apetite intelectual. Que aí ele não apetece os bens sensíveis, ele apetece os bens imateriais. E esse apetite, ele é chamado de vontade. Então, a psicologia humana, ela é dotada de 3 apetites: concupiscível, irascível e vontade. E aí restou a inteligência. A inteligência não é uma faculdade apetitiva, a inteligência é uma faculdade cognitiva. Então, o que a inteligência ela faz? Ela conhece. Esses outros 3 apetites, eles apetecem. A gente teria outras faculdades que compõem a natureza humana, mas aí a coisa sairia do escopo daquilo que eu quero tratar com vocês nessa noite. Então, para efeito do que a gente tem visto, basta a gente ter em mente que nós temos essas 4 grandes faculdades. E essas faculdades, elas precisam estar ordenadas. E para elas estarem devidamente ordenadas, elas precisam de uma coisa chamada virtude. Então, se são 4 faculdades, há 4 virtudes, onde cada uma dessas virtudes ordena cada uma dessas 4 faculdades. Então, qual é a virtude que vai ordenar a faculdade concupiscível? É a temperança.
Qual é a virtude que vai ordenar a faculdade irascível? É a fortaleza. Qual é a virtude que vai ordenar a faculdade volitiva, ou a vontade? É a justiça. E qual é a virtude que vai ordenar a faculdade cognitiva, que é a inteligência? É a prudência. Então, todo ser humano, se ele não tem bem formado essas 4 virtudes nele, ele não tem condições de iniciar uma vida de busca pela sabedoria. Por quê? Porque ele sempre será, inevitavelmente, conduzido por alguma paixão. Então, para a gente começar uma vida de busca da sabedoria, e isso quer dizer também, para a gente iniciar uma vida mais profunda de oração, sem a aquisição dessas 4 virtudes, simplesmente não é possível. Eu fico percebendo, hoje, muitas pessoas que, o que acontece? As pessoas, elas querem desenvolver uma vida de oração mais profunda. E isso é muito bom. Isso é ótimo. Não é? Só que, porém, sem a aquisição dessas 4 virtudes, tá? A coisa fica impossível. Não de rezar, a gente sempre pode rezar. Até a pessoa que ela está mergulhada no pecado, ela pode rezar. A questão é, enquanto a gente não desenvolver essas 4 virtudes, a gente não consegue rezar, entrar num caminho mais profundo de oração. E é importante a gente tocar nesse aspecto, por quê? Porque o conceito de virtude, ele foi varrido da sociedade. Até mesmo, dentro da igreja, fala-se muito pouco sobre virtude. E todas as vezes em que fala sobre virtude, na maioria dos casos se fala de uma forma assim bem generalizada. E digo até mais, fala-se de uma forma bem generalizada porque o conceito de virtude hoje ele é muito baixo. Porque você veja só, existe um conjunto de virtudes chamadas de virtudes cívicas, que é as virtudes que fazem o indivíduo se comportar devidamente dentro de um país, dentro de uma comunidade. Só que você veja só, isso, as virtudes cívicas, elas são muito pouco. Existe uma coisa mais profunda do que as virtudes cívicas, que são as virtudes cardeais, que são essas daqui que eu estou falando. E além das virtudes cardeais, existe ainda um outro grupo de virtudes mais perfeitas ainda que as virtudes cardeais, que são as virtudes infusas. Agora você veja só. O conceito de virtude hoje está tão baixo que o único conceito de virtude que se tem é o conceito de virtude cívica. Só que qual que é o problema da virtude cívica? Se você não tiver um conceito de virtude mais alto, que são as virtudes morais, as virtudes cívicas, elas vão perder o norte e, portanto, elas vão se corromper. Então, eu vou dar um exemplo, né? Todo mundo tem o direito de chegar na sua casa, de fazer o seguinte, de no domingo, sair de sua casa e ir até uma igreja e participar da Santa Missa. Isso é uma coisa que tem respaldo na sociedade. Se o indivíduo for impedido de fazer isso, você tem um problema. Tá? Vamos tirar a questão da religião. Vamos pensar em coisas mais seculares, tá bom? Toda pessoa tem o direito de sair da sua casa e ir no supermercado, desde que ela tenha dinheiro para fazer aquela compra, mas mesmo se ela não tem dinheiro, ela tem o direito de pelo menos ir no supermercado. Eu acho que todo mundo aqui acharia um absurdo se o Estado começasse a barrar a nossa ida a um supermercado. Então, você veja, né, o que é a virtude cívica? São, teoricamente, atos
que são corretos, desde que eles estejam coerentes com a legislação vigente. Só que veja só, se não houver um conceito maior de virtude, a legislação vigente, ela não tem onde se apoiar. E aí o que pode muito bem acontecer com a legislação vigente? Ela pode errar. Produzindo uma lei que Santo Tomás de Aquino chama de iníqua. E uma lei iníqua não é pecado você não obedecê-la. Você não é obrigado, inclusive você não deve obedecer a uma lei iníqua. Por quê? Porque ela é iníqua. Danilo, no caso hoje, não são virtudes cívicas, são vícios cívicos. O oposto da virtude, né? É aí que eu Ou quero não? chegar. Como você não tem na sociedade mais o conceito de virtudes cardeais, porque isso sumiu, você só tem as virtudes cívicas, mas as virtudes cívicas nada são do que comportamentos que sejam coerentes com a legislação, e a legislação, ela deveria ter os seus princípios nas virtudes cardeais. O que acontece? Se não há um conceito refinado das virtudes cardeais, a legislação inevitavelmente será iníqua. Sendo a legislação inevitavelmente iníqua, essas supostas virtudes cívicas não são virtudes cívicas. São vícios. Não sei se vocês estão vendo o problema. Só que aí o Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer que as virtudes cardeais, elas não são virtudes mesmo. Olha para você ver que coisa impressionante. Tanto é que ele vai dizer que as virtudes cardeais ou naturais, elas são caricaturas de virtude. Existe uma coisa muito mais nobre do que as virtudes cardeais, que é o que ele chama de virtudes infusas, que são aquelas virtudes que se manifestam na vida dos santos. E por quê? Porque são virtudes que são infundidas na alma de acordo com o nível da caridade. Então, todo católico batizado que está em estado de graça, ele já tem as virtudes infusas. Só que aí a gente olha e fala, pô, eu olho para mim, aonde que está essa virtude infusa? Eu não estou achando. É porque as virtudes infusas, elas são proporcionais ao nível de caridade na alma. Então, quanto mais a caridade cresce, juntamente com a caridade, essas virtudes vão crescendo. E elas são algo estrondoso, que é o que a gente vê na vida dos santos. Né? Então, você veja, se a sociedade atual perdeu de vista o que é a virtude cardeal, quanto mais a virtude infusa. Inclusive, tem gente que diz que esse negócio de virtude infusa é invenção do Tomás de Aquino. É invenção do Tomás de Aquino. E aí, o que acontece que você percebe hoje? Né? A gente precisa falar essas coisas, tá? Por mais que talvez isso possa chocar alguém, mas isso precisa ser dito em cima disso que a gente está falando. Cada vez mais você percebe que as pessoas querem uma espécie de santo moderno. Mas você veja só, não existe isso. Porque todo santo, ele se santifica na medida em que ele progride na caridade. Esse é o cerne da santidade. Então, a castidade infusa vai valer para todo santo. A fortaleza infusa vai valer para todo santo. A justiça infusa vai valer para todo santo. A prudência infusa vai valer para todo santo. Só que você percebe que, como a gente vive numa sociedade onde sumiu do horizonte a questão da virtude, as pessoas querem transformar os santos, ou os novos santos, ou os santos modernos, em uma espécie de bom menino. E como se aquelas virtudes heróicas que construiu o continente de vocês, que construiu o país de vocês, como se aquilo fosse mito. Agora, haja mito, né? Quantos mitos? Quantos mitos não há aí? Né? Então, você percebe o seguinte, né? Essa questão da virtude, ela é central.
ela é central para uma vida, para um estudo mais profundo sobre educação, ou quem queira trilhar um caminho de desenvolvimento intelectual, que todo ser humano deveria trilhar, e principalmente de um desenvolvimento espiritual. Sem virtude não vai. Até porque a vida espiritual, ela gira em torno de virtudes, só que aí são virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade. Então você veja como a questão da virtude ela é central, né? E ninguém desenvolveu a virtude num nível tão profundo como Santo Tomás de Aquino. Nessa questão, não tem como a gente entender a fundo a virtude sem ler o Tomás de Aquino. Só que para a gente ler o Tomás de Aquino, a gente precisa já estar com a vida de oração bem ordenada, né? E ter um conhecimento filosófico mais profundo. E eu falo principalmente da filosofia aristotélica. Então você vê, esse livro aqui, ele termina essa introdução falando de uma coisa que ela é centralíssima para nós, tá bom? Centralíssima para nós. Que ele fala dos níveis de corrupção da temperança. Então, quem é a temperança? Temperança é a virtude que ordena o concupiscível. Tá? E ele vai falar de 4 níveis de corrupção da temperança. Então, você tem a temperança, que em grego é a sofrosine. Né? E o que acontece com uma pessoa que é temperante? Uma pessoa que ela é temperante, as paixões do concupiscível dela são totalmente dóceis ao intelecto. Então, ela não é uma pessoa que ela é passional, ela não é movida por paixões. Ela é movida pelo intelecto. O princípio da ação dela é o intelecto. Não são as paixões. É isso que acontece com uma pessoa que desenvolve a temperança. Agora, você veja só. O Donato não colocou isso aqui no livro. Né? E não que ele tivesse que colocar. Isso aqui é só um complemento que eu vou falar. Mas o Aristóteles, ele fala uma coisa muito interessante num livro sobre virtudes que ele escreveu, e que sem esse livro, o Santo Tomás de Aquino não desenvolveria na Suma Teológica o que ele desenvolveu sobre virtude, que é um livro chamado Ética. Tá? Existem comentários de Santo Tomás de Aquino à Ética de Aristóteles. E ele fala uma coisa importantíssima na Ética, se eu não me engano, é no livro 7º da Ética. Ele diz assim, que a temperança, ela guarda, ela preserva a prudência. Quem é a prudência? A prudência é das virtudes cardeais, a mais nobre, a mais importante. É pela prudência que uma pessoa consegue se dispor para a busca da sabedoria, ou para uma vida espiritual mais profunda. No caso de um cristão. Só que sem temperança, não tem prudência. Olha só que coisa curiosa. Né? Então, a virtude cardial mais baixa, ela é essencial para o desenvolvimento, para a consecução da virtude cardial mais alta. E sem essa virtude cardial mais alta, não tem possibilidade de desenvolvimento espiritual ou intelectual de qualquer ser humano. Então, daí você vê a importância da temperança. E aí, quando Aristóteles fala isso, você começa a ver na história da igreja que é exatamente isso que aconteceu na vida dos santos. Né? Então, eu vou citar, talvez, um dos casos que mais exemplifique isso que o Aristóteles está tentando dizer. E que eu estou trazendo aqui para vocês. Que é o caso de Santo Tomás de Aquino. O Santo Tomás de Aquino, ele nasceu numa família de nobres. Então, o que a família dele destinava para ele era um título de nobreza na sociedade medieval. Inclusive, foi por isso que colocaram ele
num mosteiro beneditino. Se eu não me engano, o tio dele era abade do mosteiro, para que o Tomás de Aquino pudesse, em algum momento, assumir a abadia do mosteiro. Porque ser abade de um mosteiro beneditino, naquela época, era algo de prestígio na sociedade. Só que aí ele teve que sair do mosteiro, por conta da ameaça de uma invasão de bárbaros naquela região. E aí, quando ele saiu do mosteiro, isso já com 13 para 14 anos, ele começou a ser educado nos estudos clássicos, aquilo que se conhece como trivium e quadrivium. O trivium é a base educacional que os jesuítas se serviram para desenvolver uma coisa chamada ratio studiorum. Então, o Tomás de Aquino cursou as 7 disciplinas do que compõem o trivium e o quadrivium. Por isso que é trivium e quadrivium, porque é 3 e 4. Quando ele estava cursando o quadrivium, foi quando ele teve a decisão de ingressar na Ordem dos Dominicanos. Só que naquela época, a Ordem dos Dominicanos era recém-constituída. Ela havia sido constituída recentemente. E mais, era uma ordem mendicante. Então, ele ingressaria em uma ordem religiosa, onde ele teria que viver a pobreza, e para se sustentar, ele teria que pedir esmola, ele teria que mendigar. A família do Tomás de Aquino achou isso um absurdo. Falou, vamos tirar da cabeça do moleque essa vocação. Aí o que fizeram? Trancaram ele numa torre. Ele ficou dias e dias trancado numa torre. Assim, você vê, você quer torturar um indivíduo como Tomás Aquino, você tranca ele numa torre. Aí o que ele fez? Parece que ele pegou alguns escritos das Sagradas Escrituras e ficou lá dia e noite, lendo e meditando. Olha que tortura. E ele não mudava de ideia. Aí resolveram apelar. Aí o que fizeram? Né? Essa é a família do Tomás de Aquino, olha pra você ver. Contrataram uma prostituta, pediram para ela entrar no quarto do Tomás de Aquino e seduzi-lo. Né? Aí diz a história que o São Tomás de Aquino, que ainda não era santo, quando ele percebeu nele a paixão, o movimento passional, só que aí, vocês vejam só, o Tomás de Aquino tinha sido educado por monges. Ele era uma pessoa muito séria de estudo e de oração. Como é que pode uma pessoa dessa, ela sentir, assim, uma inclinação carnal diante de uma prostituta? A explicação que eu tenho, essa é a minha explicação, tá? Isso é o que a história diz, mas aí vamos meditar sobre a história. É que o que acontece? As paixões em nós, elas são coisas corpóreas, ou elas são coisas que são o produto da união da alma com o corpo. E o que acontece? Nessas coisas que tem matéria envolvida, o demônio pode bagunçar, ele pode se intrometer. Então, se Deus permitisse, é que Deus não permite. Só que no caso que eu vou dizer aqui agora, do Tomás de Aquino, ele permitiu. O demônio pode agitar as nossas paixões de um tal nível que a gente chegue à beira de perder o uso da razão e cometer um pecado mortal. Eu acredito que foi isso que aconteceu ali. Houve uma intervenção preternatural para catapultar as paixões em Santo Tomás de Aquino para que ele consumasse o ato e a partir daquilo ele se perdesse. E Deus permitiu que isso acontecesse. Só que o que Santo Tomás de Aquino fez? Né? Ele, que tinha sido educado por beneditinos, então ele já conhecia muito bem a psicologia humana. Né? Por que a psicologia moderna ela é tão ineficaz em tratar as pessoas? Porque ela tirou aquilo de mais forte que a psicologia tem, que é a psicologia dos monges. Quem são os monges? São pessoas que renunciaram ao mundo
para se santificar. Só que quando elas foram para o mosteiro, elas não entraram no mosteiro santo. Elas entraram no mosteiro cheias de desordens. E elas foram aprendendo a curar essas desordens através da oração e da graça. Então, uma pessoa que passou por um caminho desse, ela tem uma compreensão muito profunda dos próprios movimentos da alma humana. E ela pode ajudar muita gente assim. Então, Tomás de Aquino tinha consciência dessa coisa. Então, o que ele faz? Ele pega, né, um pedaço de metal que estava ali para mexer na lareira, e ele se apossa daquele pedaço de metal quente, e ele, assim, ele disse isso com firmeza, ele não estava blefando, ele estava falando verdadeiramente. Ele falou assim para a prostituta: se você der mais um passo, eu enfio esse ferro quente em você. E ele faria isso. E isso não seria pecado mortal. Por quê? Porque ela estava querendo tirar dele algo muito mais precioso. E que se para ele não perder esse algo, ele tivesse que tirar a própria vida dela, isso seria lícito, dentro da moral cristã. Aí a prostituta começou a bater na porta e gritar: socorro, 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 me tirem daqui. E diz a história que depois disso, o Santo Tomás de Aquino, ele nunca mais teve um menor movimento passional no concupiscível. E foi isso que deu para ele essa serenidade interior para desenvolver as coisas que ele desenvolveu, para conseguir especular as coisas no nível que ele especulou. Porque ele passou nessa prova. Né? Ele fez aquilo que São Paulo fala na carta aos Hebreus, se eu não me engano. Vocês precisam aprender a resistir até o sangue na vossa luta contra o pecado. Né? Então, a partir daquele momento, provavelmente ele foi agraciado por Deus com a virtude heróica da castidade. E como Aristóteles dizia que ela é aquela que salvaguarda a prudência, então, a partir daquilo ali, o Tomás de Aquino estava pronto para uma vida filosófica muito profunda. E foi o que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Então, quando o autor aqui está colocando esses 4 níveis de corrupção da prudência, é para a gente entender o seguinte: que se você tiver uma sociedade onde a esmagadora maioria das pessoas está mergulhada nisso aqui, não tem como você ter uma sociedade pensante. Você vai ter uma sociedade animalizada e, portanto, uma sociedade que é uma massa de manobra. É por isso que o gênero é tão importante. Por isso que estão investindo ferrenhamente em 2 coisas: gênero e aborto, no mundo. Porque pelo gênero, você desconstrói o concupiscível. A partir de toda uma desconstrução daquilo que seja o exercício da sexualidade humana. E pelo aborto, você detona o irascível, transformando as mães em assassinos, os pais em assassinos, a sociedade inteira em pessoas que concordam com o assassinato de bebês inocentes. Aí, uma vez que você fez isso, né, como é que uma sociedade dessa vai se levantar? Só Deus sabe. Só Deus sabe como é que você poderia levantar uma sociedade onde as pessoas estivessem mergulhadas nesses vícios. Então, a temperança é a virtude que ordena o concupiscível de todos nós de uma maneira perfeita. Né? Para vocês terem noção, tem o padre com quem eu assisto missa, né, que batizou os meus filhos, fez a primeira comunhão das minhas crianças, das minhas 2 mais velhas, né? Ele falou que, na época que ele entrou no seminário, esse padre amigo meu, ele tem 60 anos. Ele falou que quando ele foi para o seminário,
praticamente 30 anos atrás, mais ou menos, o bispo tinha uma regra para admitir um seminarista. Né? E qual era a regra que o bispo tinha para admitir um seminarista para ingressar no seminário naquela época? Que quando um jovem chegasse lá, para ele ser admitido ao seminário, além de perceber essa vocação ou esse chamado à vocação dentro dele, né, o que é óbvio, mas tinha uma outra coisa. Esse jovem precisaria estar há, no mínimo, 2 anos sem cometer nenhum pecado grave. E você vê, depois que a igreja deixou de fazer isso, ter esse rigor para você admitir um jovem. Então, um jovem, para ele estudar para ser padre, qual que é o pré-requisito? Ele teria que ter vocação e ser casto. Porque se você pega um homem que não é casto, que tem problemas com castidade, aí você fica dando essa filosofia moderna, você fica dando essa teologia moderna, e aí você ordena um padre desse, é óbvio que vai sair merda, e merda feia daí. Né? E aí aquele indivíduo que poderia ajudar as pessoas a desenvolverem a virtude da temperança, ele é o mais intemperante de todos. Ele é o que vai ouvir no confessionário as pessoas dizendo das suas dificuldades em praticar a castidade, ele vai falar que tudo é normal, que não tem problema, que o importante é você, né, ajudar quem não tem condições materiais, embora isso de fato seja importante, mas assim, então é isso. Vocês vejam só, na vida de Santo Afonso de Ligório, tem um caso em que chamaram ele para fazer as exéquias de uma senhora que havia falecido, uma senhora muito caridosa. E aí ele foi lá fazer as exéquias. Só que aí chegou lá, ele falou assim, olha, é o seguinte, gente, vocês parem de rezar por essa mulher. Aí todo mundo, como assim, senhor padre? Padre Afonso, como pare de rezar por essa mulher? Aí Santo Afonso diz assim, esta mulher foi condenada ao inferno. Né? E ela foi condenada ao inferno porque, embora ela fosse muito caridosa, embora ela ajudasse muito com os recursos materiais que ela tinha, ela sempre teve um amante. Você veja. Isso é uma história real da vida de Santo Afonso de Ligório. Porque como Santo Afonso foi quem desenvolveu a teologia moral. E o que é a teologia moral? A teologia moral é a ciência moral desenvolvida por um místico. Santo Afonso, ele foi místico. Há casos na vida de Santo Afonso de bilocação. Então você tem um místico que escreveu a teologia moral. Aquilo ali é o aprimoramento da ética nicômaco e da teologia moral desenvolvida por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Então você vê, como ele era místico, então tem muitos relatos da vida dele sobre as questões dos pecados. Então você veja, da mesma forma que você precisa ter um indivíduo casto para ser padre, você precisa ter um indivíduo casto para ser pai de família. Um homem que não seja casto, ele não vai aguentar, ele não vai conseguir ser um bom pai de família. Um pai de família no sentido cristão. Por quê? Porque a primeira base de tudo é a temperança. Sem temperança não tem nada. E qual que é o meio mais eficaz? Esse é o mais eficaz, não é o único, mas é o meio mais eficaz para o indivíduo conseguir praticar a castidade de uma forma assim tranquila. É ele aprendendo a rezar de uma forma mais profunda. Qual é o sinal evidente de que uma alma ela entrou naquilo que o Rui Marim chama de oração afetiva? E que Santa Teresa chama de segunda morada madura. É quando o indivíduo consegue praticar a castidade de uma forma perfeita.
né? Sem problemas. A castidade deixou de ser problema para ele. Em todos os aspectos. Não só do ato em si, mas também dos pensamentos, dos olhares, das palavras, de tudo. Então, vejam, ele coloca aqui 4 níveis de corrupção da sofrosine, que é a temperança. O primeiro deles é qual? É a encrateia, que a gente pode traduzir por continência. Então, no que a temperança difere da continência? Difere no seguinte: o temperante pratica a castidade e ele é feliz com isso. O continente pratica a castidade, porém, a duras penas. Isso lhe custa muito, embora ele seja casto. Então, um é com muita dificuldade, outro é com pouca dificuldade. Então, o primeiro nível de corrupção da temperança é a continência, no contexto aqui que a gente está vendo no livro. Tanto é que o termo grego que ele está usando é encrateia. Por quê? Porque kratos, ou kratos, quer dizer força. Em quer dizer dentro. Então, encrateia, nesse contexto aqui, dá a ideia daquele indivíduo que ele precisa fazer uma violência interior, senão ele peca contra a castidade. Senão ele peca contra a castidade. Então, o primeiro nível de corrupção é a encrateia, ou continência. O segundo é a acrisia. E aí, isso já é a incontinência. Aí o indivíduo que lutava muito para não cair, agora o que acontece quando ele decai para a incontinência? Agora ele cai. Ele luta para não cair, mas ele cai. Ele luta para não cair, mas ele cai. Eu participei de grupo de jovens na minha juventude. E você via que 99,99999% do problema dos jovens era isso. Eles estavam nesse estágio aqui, na acrisia. Para eles praticarem a castidade, eles simplesmente não conseguiam. Mas eles lutavam, mas não conseguiam. E você veja só, eu fiquei por anos, vendo as pessoas se debaterem nisso aqui. E não conseguirem evoluir. Muito pelo contrário, o que aconteceu com a maioria foi despencar para uma outra coisa, que é a caquia. Se a gente for traduzir, a caquia é a malícia. Aí é quando o indivíduo ele deixa de lutar para praticar a castidade. Ele entregou os pontos. E aí, conforme ele vai cometendo os vícios, a inteligência dele vai ficando cada vez mais amortecida com relação à desordem daquilo. Aquilo vai se tornando normal. Só que o problema é que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Então a coisa, isso aqui já é uma tragédia, a caquia, mas não vai parar na caquia. Se o indivíduo ele vai pecando, ele vai cair para uma coisa mais baixa ainda, que é o quarto nível de corrupção da temperança, que é o que o autor aqui chama de bestialidade. Aí o indivíduo, ele vai usar do resto de capacidade intelectiva que ele tem para que ele possa ter os prazeres mais desordenados possíveis. Os prazeres mais desordenados possíveis. E aí ele não vai parar nisso, ele vai se tornar o que os gregos chamavam de uma besta. Aí tem 2 tipos de indivíduos assim. Você tem um indivíduo que ele chegou nesse nível porque ele vem de um contexto social muito baixo. Aqui no Brasil, se a gente fala isso, o pessoal fala que a gente... Não é que a gente está falando que todo mundo é assim, mas é um contexto social que gera pessoas assim. É o contexto das favelas.
Não estou falando que todo mundo que se encontra nas favelas está na bestialidade. Mas eu estou falando que é um contexto social que corrobora para isso, tremendamente para isso. Então, esse é o primeiro nível, esse é o primeiro tipo. É gente que não teve nenhum tipo de educação, ou se teve uma educação muito baixa por conta do contexto social que ela viveu, da família de onde ela se originou, e ela acabou caindo nisso. Agora tem um outro tipo de gente, que são as pessoas que cursaram uma universidade, assumiram altos cargos públicos, são juízes, são promotores, são mega empresários, são reitores de universidade, mas que também estão nisso aqui. Mas aí qual que é o problema? O problema é que vão ser essas pessoas que vão produzir as leis que vão determinar o meu e o seu comportamento. Vocês estão vendo o problema? São pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade. E elas não têm compromisso nenhum com a verdade porque elas têm uma estrutura psíquica totalmente corrompida por desordens morais, que começou com o pecado. Aí pode ser que agora o cara mata friamente, o cara rouba, o cara calunia, mas a coisa começou onde? Começou na corrupção da temperança. Começou naqueles pecados de temperança que levaram ele a chegar nesse nível. Então, daí a gente vê a seriedade da coisa. E se a gente quer começar um caminho de aquisição das virtudes, a gente tem que começar pela virtude da temperança. Começar entendendo melhor a razão de ser da temperança e buscando rezar. Aí, como é que a gente pode começar na questão da vida de oração? A primeira coisa, a gente precisa separar um tempo para rezar. E que nesse tempo a gente faça uma coisa só e nada mais, rezar. Qual que é o problema que eu vejo hoje nas pessoas? As pessoas não querem ter vida de oração. As pessoas querem fazer uma prática. Então elas querem dirigir, elas querem rezar enquanto elas lavam louça, elas querem rezar enquanto elas dirigem, elas querem rezar, sei lá, elas até rezam enquanto elas estão conversando com alguém. Uma vez eu mandei uma mensagem para uma pessoa, eu precisava falar com ela, um assunto bem importante. Aí ela respondeu no WhatsApp: agora eu não posso, estou rezando o terço. Falei, então desliga o WhatsApp, mulher, vai rezar o terço, desconecte-se do mundo. Então, a primeira coisa para a gente começar a crescer na oração é a gente separar um tempo para rezar. Segundo Santo Afonso, tem que ser meia hora. Tem que começar com meia hora. E eu acho que Santo Afonso tem conhecimento de causa suficiente para a gente ser dócil ao que ele está falando. Inclusive, ele falava isso na instrução para os confessores. Ele falava, antes de você querer ajudar, orientar uma alma moralmente, a primeira coisa que você precisa fazer é se certificar de que ela vai tirar 30 minutos, no mínimo, para rezar todos os dias. Porque enquanto ela não fizer isso, ela não vai conseguir se ordenar moralmente. Não vai conseguir. Então, se a gente olha para a gente e fala assim, não, Danilo, eu não faço isso, mas eu estou ordenado moralmente. Você não está. É porque a nossa ignorância sobre a moral é tão grande que a gente está ali vivendo uma vida moral muito baixa, achando que a gente é digno do reino dos céus. Então, a coisa começa como? Separando 30 minutos para rezar. E é questão de vida ou morte. É Santo Afonso que vai dizer. Quando o Catecismo da Igreja Católica vai tratar sobre oração, ele usa uma frase de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso diz, nada é mais importante do que a oração. Olha a força da frase. Nada é mais importante do que a oração. Então, a gente arruma tempo para ir no supermercado, a gente lava a louça, a gente arruma a casa, a gente cuida das crianças, a gente dá aula, a gente trabalha, a gente dá comida para os pobres, a gente vai visitar os encarcerados, a gente muda o mundo, mas a gente não reza. Santo Afonso está dizendo, nada é mais importante do que a oração.
Se a oração ainda não é prioridade na sua vida, a primeira coisa que eu falo para você, se confesse. Isso é matéria de confissão. Isso é matéria de confissão. Tá? Primeira coisa. Não tem essa, o dia foi corrido, hoje eu não consegui rezar. Então amanhã você vai rezar em dobro. Porque enquanto a gente não ordenar a nossa vida para oração, e a oração é rezar, pegar um terço sequinho. Eu falo um terço sequinho, depois eu vou explicar melhor o que isso quer dizer. É o terço que todo mundo reza. Mas parado, desliga o celular. É só você e Deus, é só você e a Virgem Maria, é só você e a Trindade e os santos. Sem separar 30 minutos para rezar, não tem como a gente se ordenar moralmente. Não tem como. A gente não vai ter força. E mesmo quando a gente começa a fazer isso, a gente vê o pecado passando a... Imagina sem rezar, então. Então ele fala, nada é mais importante do que a oração. Aí ele fala assim, a oração torna fácil o que é difícil, possível o que é impossível. Olha só, fácil o que é difícil, possível o que é impossível. Ele está falando da vida dos santos. Ele está falando dos atos heróicos e virtuosos dos santos. Aí ele diz assim, olha só, para terminar, né? Quem não reza certamente se condena, quem reza certamente se salva. Então a gente precisa ter uma primazia em relação à oração na nossa vida. Não dá para ficar sem rezar. Um dia ou outro, pode ser que aconteça. Agora é um tremendo mal o cristão que vive sem rezar. E o cristão que não sinta a falta da oração. Não estou falando, é sentir falta da oração mesmo. É aprender a acolher o movimento da graça quando a gente está rezando. E isso acontece numa oração vocal bem feita, num terço bem rezado, de cabo a rabo, de início ao fim. A gente é capaz de perceber a graça acariciando a nossa alma, convidando a gente para uma vida espiritual mais profunda. Toda pessoa que se proponha a rezar o terço bem rezado diariamente, ela vai perceber isso dentro dela. Ela só não vai perceber se ela fizer isso paralelamente com pecados mortais. Aí não vai mesmo. Mas se ela já largou os pecados mortais, que são aqueles que vão contra os 10 mandamentos, são os pecados de matéria grave, e ela assumiu uma postura de rezar 30 minutos, gente. Veja, 30 minutos, eu estou aqui dando aula para os 6, já faz 1 hora. Quantas coisas a gente não faz com 30 minutos? E me desculpa, coisas inúteis, coisas que não vão agregar nada na nossa eternidade. 30 minutos olhando sobre a vida dos outros no celular. 30 minutos se afligindo com notícias que a gente fica vendo na internet. 30 minutos onde não é uma conversa séria de um amigo com outro amigo. 30 minutos a gente fica jogando conversa fora. Você pega um jogo de futebol são 45 e 45. Então, se você pegar 45 e mais 45, dá 1h30. Só que se você considerar que entre o primeiro e o segundo tempo tem praticamente meia hora de intervalo, então essa 1h30 já virou 2. Se considerar que você, quando vai assistir o jogo, você vai para a TV meia hora antes e depois você fica, no mínimo, meia hora depois, vendo os comentários do lance, você gastou em um jogo de futebol o que você poderia gastar em uma semana rezando o terço diariamente, salvando a tua alma e se santificando. Então, se a gente não separa tempo para oração, eu falo isso porque isso é o que eu digo para a minha consciência. Isso é matéria de confissão. Não tem como. Não tem como. A pessoa que gaste 12, 15 horas semanais na frente de TV, vendo jogo de futebol, ela deveria ter vergonha.
se ela passa dias sem rezar o Santo Terço? Ainda mais aí em Portugal, onde, ao que tudo indica, é a aparição, é o evento do século XX mais importante se deu aí em Portugal, com a Santíssima Virgem Maria, pisando em Fátima. Isso é muito forte. Ter propósitos de ir a Fátima, rezar um rosário, fazer aquele caminho maravilhoso dos valinhos. Aquele lugar respira oração. Parece que o anjo está ali até hoje. Só que, veja, a gente pode perder esses imensos benefícios espirituais com coisas que, se a gente for olhar, não vão agregar praticamente em nada na nossa vida espiritual, na nossa eternidade, na salvação da nossa alma. E é aí que o demônio nos pega. Então, para resumir a aula de hoje, o princípio de uma vida filosófica é a temperança. A temperança vem pela oração. Como é que a gente começa? Um terço bem rezado todos os dias. Se a gente começar a fazer isso, bem feito, isso vai mudar a nossa vida. A gente vai começar a ter sede de mais oração. É aí que a gente vai estar no ponto para começar a meditar. Aí, começando a meditar, se a gente estiver fazendo com o mesmo empenho que a gente se dispôs a fazer a oração vocal, rapidamente a gente vai começar a ter na nossa alma experiência de oração afetiva. A hora que a gente começar a ter experiências constantes de oração afetiva na nossa alma, a gente entendeu o que é oração. Geralmente, a pessoa que ela chega nesse nível, se ela tiver a devida orientação e ela estiver disposta a crescer na vida espiritual, ela progride. Ela progride. E aí a gente vai olhar para a nossa vida e a gente vai entender um pouco o que Jesus quis dizer com aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque a gente vai olhar para a nossa vida, que é um presente de Deus, que é a preparação para a gente entrar na eternidade, e a gente vê quanto tempo a gente jogou no lixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chorar esse tempo que a gente jogou no lixo. Só que esse choro vai fazer com que daqui para frente a gente simplesmente não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Tá bom? É o que eu tinha para tratar com vocês nessa noite. Professor, se me permite, Sim, acho que por um dever de justiça aqui, eu vou estar em Ávila no domingo e eu não queria deixar de acrescentar algo sobre Santa Teresa a respeito da oração. Eu sei que a gente vai entrar nesses pontos mais aprofundados daqui para frente, mas eu aproveito para, como sei que o pessoal gosta de uma pincelada maior sobre algumas tarefas, e sei que temos a graça de ter aqui pessoas que já são comprometidas com a vida de oração. Eu queria lembrar que Santa Teresa, em todas as suas obras, sempre tá, porque as obras de Santa Teresa, no princípio, foram para as monjas, né? Para as carmelitas, inicialmente. E ela estava sempre lembrando que ela não chama oração um simples mover de lábios, né? Ou seja, aquela tagarelice, digamos assim, de só dizer palavras. E para quem quer uma tarefa prática, a Santa Teresa dita bem o que fazer antes de começar uma verdadeira oração, que é reconhecer quem fala, a quem se fala e sobre o que se fala, ou seja, com quem a gente está falando, com Deus e toda a dimensão que isso tem, que a gente não tem noção, mas mergulhar nisso, mergulhar na miséria que nós somos, ou seja, quem fala, reconhecendo quem somos e nos colocarmos no devido lugar, e sobre o que se fala. E a partir daí, degustar o que se fala. E quem teve contato aí com a Santa Teresa
consegue ver que ela está sempre repetindo esse tipo de coisa. E eu só queria deixar isso para quem já conserva essas práticas que o professor Danilo falou, adicionar esse ponto. E agora a gente abre para as perguntas. A Daniela já está aí com a mão levantada. Sim. Olá, boa noite. Boa noite, Daniele. Aproveitar a questão que o Gabriel falou, que é uma dúvida que eu tenho sobre o terço, que é o seguinte, geralmente para se rezar o terço, supostamente tem uma hierarquia, é porque, vamos supor assim, a minha dúvida é, eu deveria me dirigir à Virgem Maria para falar com o Nosso Senhor Jesus Cristo, e o Nosso Senhor Jesus Cristo seria a ponte para se falar com Deus. Então, quando eu vou rezar, é suposto que eu deveria pedir a intercessão da Virgem Maria para isso. Isso seria o correto? Porque às vezes eu fico muito confusa, porque eu falo assim, primeiro eu começo, Senhor Jesus Cristo, eu começo a falar com Jesus, mas aí eu penso, peraí, eu tinha que falar com a Virgem Maria, porque, de certa forma, eu ainda não sou uma pessoa suficientemente... como que eu posso dizer? Eu ainda não estou em condições de falar diretamente com Jesus. Eu tenho que pedir para ela interceder por mim até eu chegar no nível que talvez eu possa me dirigir a Jesus. Então, essa questão da hierarquia me confunde bastante. E também uma outra questão que o senhor, acho que falou em janeiro, quando o senhor esteve lá em Vale de Estevão, é que, assim, nós meditamos sobre os mistérios no início do terço, e depois, quando vamos rezar o Pai Nosso e as 10 Ave Marias, supostamente já não deveríamos mais meditar nos mistérios. Só Isso. que o que acontece? Eu sinto que fica um buraco, porque assim, como eu não tenho... Porque antes eu meditava aquele mistério todo, eu ficava passando um filme na minha cabeça. A Anunciação, a Virgem Maria de joelhos a rezar e o anjo a falar com ela, e de repente isso sumiu da minha mente e é preenchido com outras coisas, e eu não consigo desviar o meu pensamento para conseguir... Então, eu teria que focar o quê? Nas palavras, simplesmente pensar, eu estou a falar a Ave Maria e ficar só com o pensamento nisso, sem desviar para lado nenhum. Olha, eu entendi as suas perguntas, mas eu precisaria de tempo para respondê-las bem, tá? Eu preciso de tempo para respondê-las bem. De qualquer forma, eu acredito que a gente vai ter um momento oportuno, onde a gente vai ter tempo suficiente para a gente tratar muito bem dessas coisas, tá? Por hora, assim, eu só posso dizer para você que continue rezando o terço, tá? Não deixe essa devoção. O Santo Terço, quanto mais eu tenho estudado algumas coisas, principalmente, é impressionante. O segredo do terço, sabe aonde que está? O segredo do terço está na Suma Teológica. É impressionante. Você vê que a Suma Teológica, você precisa de uma Suma Teológica para você conseguir explicar o terço, de tão rico que ele é. Tá? Mas, assim, no momento que nós temos, agora, nesse momento, eu não conseguiria desenvolver bem as tuas questões, tá bom? Tá bem. De qualquer forma, assim, no terço existem momentos em que a gente reza ao Pai, através do Pai Nosso, só que a gente precisava, em algum momento, explicar o Pai Nosso. A gente reza a Virgem Maria, quando a gente reza as Ave Marias, mas tem uma razão muito significativa de por que a gente reza aquilo e por que é ela. A gente reza a Trindade, quando a gente reza o Glória ao Pai. A gente reza a Jesus, quando a gente reza a Jaculatória de Fátima. Né? E é assim que tem que ser. Né? Não tem problema nenhum. Assim, e quanto à hierarquia, na verdade, seria para, no caso da oração espontânea.
né? Porque eu penso assim, eu ainda não sou digna o suficiente para falar com nosso Senhor Jesus Cristo diretamente. Então, supostamente, eu teria que falar com a Virgem Maria primeiro e pedir para que ela intercedesse por mim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu fico confusa, porque às vezes começo a falar com Jesus e, de repente, falo, onde é que agora eu vou chamar a Virgem Maria no meio da oração? É uma coisa, só que depois eu penso, eu não sou digna ainda de certa forma, de estar a falar diretamente com Jesus. Ela é que é a minha intercessora e que eu deveria. Até as pessoas que são consagradas, ou coisa assim, elas fazem muito isso. E elas pedem para a Virgem Maria, e a Virgem Maria trata de tudo, vamos dizer assim. Sim, mas a gente precisaria de mais tempo para tratar desse assunto. Não tem problema. Esse mesmo só para esclarecer isso. Obrigada, professor. Boa noite. Mas eu acredito que a gente vai ter um momento para a gente tratar disso, tá? Obrigada. Isso não vai sumir do meu radar aqui. Tá bem. Pode falar, Miguel. Daniel, eu já não apanhei a parte inicial, mas já percebi, se estive a falar da questão do terço. Eu só não sei se é possível, porque estamos aqui em contexto familiar, não é? Todo este processo de desenvolvimento da virtude da temperança, está bem, é um trabalho individual, mas mesmo até a questão da luta contra o combustível em casal, e tem que ser um trabalho em casal, não é? Quer dizer, não sei como é que a questão quando o Daniel diz que nós temos que ser castos, é verdade, mas todo este processo, eu imagino num casal católico, isso é um trabalho dobrado, acho eu, não sei. Sim, pressupõe os dois lados. Pois. Porque se um lado não estiver disposto, vai atrapalhar bastante a coisa. Bastante, né? Porque a gente está vivendo numa sociedade desordenada, mas numa sociedade correta, seria praticamente inadmissível que um casal cristão se casasse sem ter consciência da necessidade de praticar a castidade. Tanto é que, nos relatos da vida de São Luís Martin e Santa Zélia, eles haviam se casado e eu não sei se eles conversaram isso, ou se isso já era óbvio para eles desde o início, mas a princípio eles teriam um casamento josefino. E aí eles foram confessar com o padre e o padre falou, não, pode parar com isso, não é pecado, tá? Isso faz parte do relacionamento matrimonial, né? E aí eles mudaram de ideia. Veja, se não tivesse esse bendito padre, Santa Teresinha do Menino Jesus não teria nascido. Pois é. Mas você vê a diferença da sociedade, e nem faz tanto tempo assim. Né? Santa Zélia e São Luís estão ali no século XIX. Mas você veja a que nível de consciência que as pessoas se casavam, né? Coisa que hoje, infelizmente, se perdeu. E se você conseguir ajudar as pessoas a terem uma consciência clara do benefício absurdo que a temperança traz para qualquer ser humano, inevitavelmente você vai restaurar casamentos e casamentos. Inevitavelmente. Muito do problema dos divórcios, não estou falando que todo problema se resume aí, mas me parece que muito do problema dos divórcios está ligado aí. É isso? É isso aí. Você veja, né? Se as pessoas aprendessem no namoro a guardar uma castidade perfeita, você veja, tem gente que casa e depois fala assim, nossa, eu não acredito que eu casei com essa pessoa.
Né? Mas, pois é, porque na hora de você conhecer ela, você estava fazendo o que não devia. E aí você foi movido por uma coisa chamada paixão. Aí, a hora que a paixão ela é saciada, né? O Santo Tomás de Aquino fala, o que acontece quando você dá vazão demasiada para a paixão e você sacia ela? Depois dela vem o quê? Fastio. Né? Então, aquilo não era amor. Todo aquele amor era paixão, e essa paixão virou fastio. E isso é um problema tremendo que a gente tem hoje nos relacionamentos, principalmente no matrimônio católico. Né? Mas eu estava a pensar, não era só esse nível, era em termos de compromisso que um casal tem de levar o outro o mais possível à santidade. E, portanto, Sim, não são dois processos individuais, são dois processos que estão ligados, não é? Eu tenho uma obrigação, estou inteiramente responsável pelas virtudes da Carlota, também, era isso que eu queria também dizer. Não é? O problema para crescer nas virtudes não são as da Carlota não são só dela e as minhas não são só minhas, porque de facto num projeto de dois para nos queremos levar um ao outro à santidade, nada deste processo é uma ilha, não é? Não sei. sim. Não, o teu raciocínio não está errado. Mas, se por um acaso um cônjuge quer muito Deus e o outro quer muito pouco, aí vai fazer o quê? Aquele que quer muito, pode ser que ele se santifique e o outro se santifique muito pouco. Ah, mas aí é culpa do cônjuge que se o outro não se santificou? Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Às vezes pode ser porque a outra metade não quis. Porque você veja só, a vida espiritual, na verdade, ela é a gente se aproximar cada vez mais de um matrimônio com Cristo, que é o Verbo encarnado. Esse matrimônio, não tem matrimônio que seja mais importante. Agora, é óbvio que, se dentro de um matrimônio os dois tiverem essa consciência e os dois buscarem esse matrimônio com Cristo, isso vai ser uma beleza. Mas se um não quiser, vamos colocar até assim, não quiser e o outro quiser, Jesus vai dar um matrimônio para o outro. Danilo, só um complemento. Esse fim de semana eu tive com a Érica e com o Lucas. Eu partilhei uma coisa que eles devem lembrar. A gente teve num retiro lá em Fátima e a gente comentava sobre isso. No Teologia da Perfeição Cristã, o Padre Rui Marinho ele coloca como um ponto sobre o matrimônio que tem como um dos efeitos como o remédio da concupiscência do outro. E ele aprofunda isso. Sim. E a gente comentou um pouco sobre isso, que é um dos efeitos do matrimônio cristão. E a outra obra que a gente trouxe, o Espiritualidade dos Leigos, que é o autor é o próprio Rui Marinho, está bem aprofundada essa questão que vocês estão falando sobre a vida conjugal, a vida espiritual dos cônjuges e etc. Então vai ser uma das obras que a gente vai aprofundar aí. É só esse parênteses. Sim. Mais alguém? Perguntas? Fiquem à vontade. Bom, professor, acho que já estamos. Já passamos alguns minutos. Eu ia Pronto. perguntar, mas eu não sei se vai ser uma coisa muito longa para a gente falar agora, mas talvez em outra oportunidade, que é exatamente sobre como se dá isso, né? Dentro do matrimônio. Acho que aqui a maioria das pessoas, bom, todo mundo aqui tem uma família, então, além de abandonar o pecado, né? As obras da carne, como é que se desenvolve a castidade, né? Supondo que a pessoa já
abandonou as obras da carne, não está em pecado mortal, e no contexto de um matrimônio. Como que ela, o que é propriamente desenvolver a castidade dentro do matrimônio? Olha, a gente diria, em primeiro lugar, que desenvolver a castidade dentro do próprio matrimônio, né? Por incrível que pareça, olha só, o matrimônio, a virtude da castidade, os religiosos, eles fazem três votos de castidade, pobreza e obediência, né? Porque a obediência é para você não se orgulhar, então você se submete a alguém. A pobreza é para você não se apegar às coisas materiais, então você faz o voto de não ter nada, ou praticamente nada, a não ser aquilo que você precisa para o seu sustento. Mas, tirando isso, mais nada. E a castidade? A castidade é porque o religioso ele precisa amar a Deus acima de todas as pessoas. Então, a castidade dentro do matrimônio, ela serve para que o centro do nosso matrimônio não seja o esposo nem a esposa, nem os filhos, seja o Cristo. E na medida em que o Cristo se torna o centro do matrimônio, né, o nosso próprio relacionamento com o cônjuge, ele muda, e muda para melhor. Então, você vê, né, dentro da questão da castidade, tem a questão das brigas, tem a questão dos ciúmes, né, e tem, inclusive, até a questão do ato conjugal, que a igreja diz que todo ato conjugal é lícito quando aquele ato é segundo a natureza e que possa gerar uma vida. Então, qualquer coisa que fuja desse escopo, a raiz está em que a gente está amando o cônjuge de uma forma desordenada. Então, a virtude da castidade está nisso. Em a gente amar o Cristo sobre todas as coisas. E o cônjuge, ele está lá para a gente treinar. Para a gente treinar a amar o Cristo. Como é que a gente treina a amar o Cristo, né? O próprio Cristo fala que ele está presente nos pobres, nos miseráveis, né? E o nosso cônjuge é um pobre e um miserável. A gente olha para ele, pô, esse homem não reza, ele não tem virtude, não sei o que lá, ele podia até ser mais magro, né? Um monte de coisa que ele não tem, ele deveria ter. Está lá o Cristo empobrecido que você precisa amar, né? Só que isso só vem com a oração. Sem a oração, você vira loucura, fala que amar o escambau, você não tem noção de quem é o meu cônjuge, né? Então, essas coisas só começam a ser vividas de uma forma que nos leve à santidade quando o centro do matrimônio é o Cristo. E aí, mais uma vez, a gente volta para a oração. O centro da nossa vida só vai ser o Cristo quando o centro da nossa vida for a oração. Eu agora, professor Danilo, lembrei-me de um testemunho, eu penso que é da Santa Brígida, da Suécia, não sei se é, mas ela e o marido fizeram uma peregrinação e tiveram uma experiência tão profunda, que ambos regressaram e fizeram o voto então de castidade. Eu não sei se é a Santa Brígida da Suécia, mas sei que é por aí. Olha só. Pois é, entendeu? E nem por isso o matrimônio deixa de ser válido e bom. Deixa de ser válido e bom, né? Por quê? Porque você, de fato, está tendo Cristo como centro daquele matrimônio. Bom, Não sei se respondi sua pergunta, Júlia. Senão, a gente deixa para uma outra oportunidade para a gente tratar melhor disso. Sim, deixamos. É bem profundo, é
O que você falou é aquilo, é abandonar as obras da carne, né? Isso é o mínimo. Mas a minha questão é se isso já era em si a castidade, porque isso não que seja uma coisa muito fácil, é claro, mas isso já é o que nós é o básico, né? Para você estar em estado de graça. Então, ainda é um pouco confuso para mim se isso já é a virtude da castidade, porque não, me parece que não, porque senão isso significaria que seria muito fácil você ser temperante, né? E não é essa a realidade. Mas, enfim, acho que a gente vai ter uma outra oportunidade de aprofundar. Sim. Professor, por favor, então, vamos acabar com uma oração. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso. Obrigado a todos pela atenção. Uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana. Alguém levantou a mão. Eu acho que foi sem querer, não sei. Maria Levantou de Célia, novo. Se a senhora quiser falar alguma coisa. A senhora está com o microfone desligado. Desculpem. Não, foi, Nada. estava, não foi sem intenção. Foi sem intenção. Ah, ok. tá bom. Bom, obrigado a todos então. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa Obrigada. noite. Uma boa noite. Boa noite a Tchau, todos. Até tchau. logo. Obrigada. Obrigada, Obrigada. boa Obrigado. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.